Meus amigos do AgroAmazônia TV, muito bom dia. De acordo com alguns estudos, boa parte das pastagens do Brasil e sobretudo da Amazônia está degradada ou em processo de degradação. Para falar um pouco sobre o assunto, nós viemos até a Embrapa Amazônia Oriental e vamos conversar com o pesquisador Moacir Dias Filho. Ele é engenheiro agrônomo da Embrapa, é mestre em pastagem e PhD em ecologia, não é isso, doutor? É isso mesmo. De acordo com um estudo divulgado pelo senhor, nós temos a informação de que nos últimos 10 anos a pecuária brasileira tem evoluído bastante, mas por outro lado nós temos um aumento de quase 100% nas áreas de pastagem. Isso acontece de que maneira? No caso específico da Amazônia, se dá principalmente devido à migração de produtores de outras regiões do país em busca de um custo de produção mais baixo que existe aqui na região. Mas esse é um processo totalmente normal, perfeitamente normal. Se você vê, o resto do Brasil, a agricultura está tendo uma expansão grande. A soja, por exemplo, o milho estão tendo uma expansão. Isso aumenta o preço da terra, isso aumenta o custo de produção. Parte desses produtores migram para regiões onde o custo de produção ainda é mais baixo. A Amazônia é um desses locais. Então, o que está ocorrendo é essa migração de produtores para a região. Por outro lado, a Amazônia é uma região onde nós temos temperatura praticamente uniforme o ano todo, períodos chuvosos não tão drásticos por falta de chuva como existe em outras regiões. Existe esse atrativo climático também aqui na região. Agora, doutor Moacir, por que dizer que boa parcela das pastagens do Brasil e sobretudo da Amazônia está degradada ou em processo de degradação? E o mais importante para a gente saber, o que tem provocado tudo isso? O processo de degradação, como você mencionou, Calixto, é um problema crônico no Brasil todo. A Amazônia não é o único local onde isso ocorre. Evidentemente, devido à grandeza das áreas de pastagem aqui, o problema é sério também na região. Por que ocorre o problema de degradação? Existem várias razões por que as pastagens degradariam, né? Mas principalmente seria problemas de manejo. Como o pecuarista maneja a sua pastagem. Muitas vezes esse tipo de manejo não é adequado e isso gera o processo de degradação, que nada mais é do que a perda gradativa da produtividade dessas pastagens até inviabilizar a criação de gado. Existe alguma diferença desse processo que o senhor se refere da degradação das pastagens da Amazônia com relação ao resto do país? Não. O processo de degradação ele é praticamente universal em áreas tropicais, né? Em todas essas áreas o processo é o mesmo. Existe apenas um particular para a região amazônica, que é relativamente recente, que nos últimos 10 anos que tem ocorrido, que é o problema da morte do capim-braquiarão, né? Esse problema tem sido intensificado nos últimos 10 anos, como eu mencionei, e isso deve a uma série de fatores que têm provocado esse problema, né? E como a região amazônica, grande parte das pastagens são desse capim, né, que é a braquiária brisanta, capim braquiarão ou marandu, esse tem sido um dos problemas de degradação na Amazônia que não tem sido encontrado em outras partes do país. Agora, doutor Moacir, quais são as estratégias que nós podemos dizer que existe ou que possam ainda ser efetivadas no sentido de conter essa degradação e, o mais importante, de recuperar o que foi perdido? A recuperação de pastagem eu vejo como a forma mais lógica de enfrentar esse tipo de problema. Inclusive, esse assunto eu tenho tratado nos últimos anos, já editei um livro sobre isso recentemente, né? E as estratégias passam sempre pelo correto manejo dessa pastagem. Minha gente, eu conversei com o Dr. Moacir Dias, aqui da Embrapa Amazônia Oriental, e nós esperamos que você tenha aproveitado bastante essas informações. Doutor, eu queria que o senhor deixasse assim uma última informação ou uma dica para que o produtor possa, fora todas essas que o senhor já falou, o senhor já deixou claro que ele precisa cuidar da pastagem como uma outra cultura qualquer. Se o senhor deixasse mais uma dica só para o nosso produtor se conscientizar cada vez mais da importância das pastagens. Bom, pastagem é algo muito sério. Tem que ser manejado dentro de um processo científico, dentro de um processo ligados a fatores agronômicos e ecológicos. Eu sugiro que o produtor procure
informações adequadas de como manejar corretamente a pastagem. Existe hoje em dia disponível, a própria Embrapa está disponibilizando isso. Existem informações como, por exemplo, disponibilizadas na literatura, acessível a produtores, linguagem facilmente acessível a produtores. Minha mensagem é essa, manejar pastagem dentro de um processo científico, dentro de um processo adequado à pastagem. Doutor Alci, muito obrigado. A gente segue com o AgroAmazônia TV.